Bom, eu vou. Se nós vamos organizar o currículo, nós temos que buscar quais são os elementos básicos, não todos os elementos totais, mas os elementos básicos para nós constituirmos o currículo. Quais são as fontes? Nós temos que ter uma filosofia. Qual é a nossa posição quando vamos pensar o currículo sobre inclusão, democracia, solidariedade, concepção de mundo, sociedade, sustentabilidade, meio ambiente, planeta, enfim, isso é a nossa fonte filosófica para pensar o currículo. Nós temos que também trabalhar com a fonte socioantropológica, quer dizer, aí se volta novamente para a questão da comunidade. Qual é a leitura que nós fazemos do contexto onde está a escola? Que interpretação nós fazemos dessa realidade? E qual é o imaginário dessa comunidade que nós vamos ensinar sobre ela mesma? O que ela pensa de si mesma? Quais são os seus sonhos, as suas utopias, as suas frustrações? Como que nós vamos trabalhar com isso? É ter um mínimo de visão antropológica naquela comunidade onde nós vamos desenvolver o nosso projeto pedagógico. A fonte psicopedagógica. Quem é esse indivíduo que nós vamos ensinar? Quem é esse ser humano? Quem é o sujeito aprendiz? Como ele conhece? Como ele aprende? Como se apropria do mundo? Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus talentos? Quais são as suas inibições? É a fonte psicopedagógica. A fonte epistemológica. Como nós vemos a realidade? Como uma totalidade complexa e contraditória? Ou como um mundo positivista, onde cada coisa é uma coisa separada da outra, sem relação? Que significados se articulam na nossa ação disciplinar e interdisciplinar? Que significado nós podemos buscar na realidade para o desenvolvimento do nosso trabalho e para os nossos alunos? E essas 4 fontes desse material fica à disposição de vocês também, depois das escolas, para todos vocês. Essas 4 fontes são a fonte filosófica, a fonte socioantropológica, a fonte psicopedagógica, a fonte epistemológica. Essas 4 fontes, vocês também encontram nesses livros aqui, uma descrição mais detalhada dessas fontes. Elas são uma referência, elas não dão conta de toda a problemática, mas são uma referência para nós pensarmos o currículo escolar. E, fazendo uma síntese, portanto, da nossa fala sobre democratização da escola, eu trabalhei aqui esses quadrinhos, onde cada um deles daria para se escrever um capítulo, quem sabe, por um livro, com esse título aqui. Conhecimento da realidade social, a necessidade de uma escola que conheça a realidade do seu mundo, do seu país, do seu estado e da sua comunidade. E aí o conhecimento da realidade social não é uma frase pronta para se colocar num plano de curso, mas é uma prática que de fato estabelece um diálogo da escola com o mundo lá fora, com o mundo real. Essa prática, não adianta eu colocar no plano, eu vou trabalhar com a realidade, mas que realidade? A realidade que está na minha cabeça ou a realidade trazida pelos sujeitos com os quais eu vou desenvolver? Esse é o desafio. Currículo e conhecimento pertinente. O que é isso? É um currículo de conhecimento que de fato dialogue com essa realidade, que traga elementos que sejam significativos para os nossos alunos. Eu posso trabalhar a matemática, a química e a física a partir de vários fenômenos que ocorrem naquela comunidade, que são significativos, que fazem parte do cotidiano daqueles alunos. E nem por isso eu estou simplificando
a ciência àquela realidade. Eu estou simplesmente partindo dela para que esses alunos possam ter visões mais sofisticadas e mais elaboradas do mundo que eles vivem, uma visão crítica e do mundo como um todo, e seja possível também se apropriar da ciência. Isso é educação popular. Educação popular não é ensinar pouco para os pobres, ensinar muito para os ricos. Ensinar ciência para os ricos e ensinar qualquer coisa para os pobres. Não. A educação popular é considerar que os pobres têm história, têm cultura, têm vida, têm sonhos, têm imaginário. E a partir deles a gente construir a ciência, que eles tenham acesso à ciência, à visão científica do mundo. Paulo Freire já dizia, para a gente atravessar uma rua tem que dar o primeiro passo. E tem que partir desse lado para chegar do outro lado. Né? Nós não podemos achar que alguém vai atravessar a rua, aprender ciência pura, chegar do outro lado da rua sem dar esse primeiro passo. Então a história do sujeito é muito importante. E a participação, portanto, é o meio com que a gente faz tudo isso. É a gestão participativa. E a avaliação emancipatória é a forma da gente transformar o sujeito, o avaliado, em sujeito. Né? Que ele seja sujeito, que ele possa discutir o seu fracasso, o seu avanço e construir junto conosco o seu sucesso. Nós não podemos abrir mão dessa maravilha de nos relacionar com o nosso sujeito aluno, ajudando ele a crescer, a se descobrir. Isso é uma obra nossa também. A nossa obra de arte, nós somos educadores, nós somos artistas também. Né? Nós, ao forjarmos, a ajudar ao desenvolvimento de um sujeito, nós estamos fazendo uma obra de arte. Isso é altamente realizador. É tão bom, né, quando a gente encontra os ex-alunos da gente. Ah, professor, como era boa as suas aulas, né? Que saudade que eu tenho. Às vezes eu encontro o cabelo tão branco quanto o meu, né? E o povo faz tempo, 42 anos nessa vida, a gente acaba tendo alunos já que são robôs, né? E aí eu sempre digo assim, a gente se realiza com o trabalho da gente quando a gente consegue colocar as nossas impressões digitais na alma dos nossos alunos. Né? Isso a gente faz com carinho, com amor e tendo consciência que nós estamos ajudando a construir pessoas. Né? E isso é a nobreza da atividade do educador. Ninguém sente essa alegria, só nós sentimos essa alegria. Né? Imagina ver uma criança se alfabetizar, e que nós estamos construindo a compreensão da leitura e da escrita. Eu já fui alfabetizador também. Não tem coisa mais linda do que isso. Né? E é por isso que é difícil compreender muitas vezes o que é educação. Dizer que educação é prioridade, os falantes, dizer que educação é prioridade, educação que resolve tudo é muito fácil. Né? Mas compreender esse processo só nós compreendemos. E nós temos que, às vezes, nós não nos damos conta disso. Né? E às vezes, até eu tenho um texto que foi publicado na revista do SENAC, né, que avalia essa coisa de passar pelas nossas mãos. Né? A gente usa muito, todos passam pelas nossas mãos. Médicos, engenheiros, advogados, presidente. É verdade, todos passam pelas nossas mãos. Os maus e os bem formados. Né? Então, pro bem e pro mal, passam pelas nossas mãos. E evidentemente que nós não temos controle sobre tudo que passa pelas nossas mãos. Mas é preciso que a gente tenha essa consciência que a gente tem que fazer diferença com aqueles que passam pelas nossas mãos. Nós temos que fazer diferença na vida deles. E quem não percebe isso é difícil ser professor. Não dá para ser professor. Quem não percebe isso. Que não é um emprego. É um trabalho altamente envolvente, apaixonante e extremamente humanizante. Muito mais que a saúde e a medicina. Tá? Então, por isso que nós temos que ter muita preocupação
com a busca do sucesso dos nossos alunos. E não nos conformar com a nossa realidade. Não podemos nos conformar com isso. Podemos ser impotentes, mas não podemos nos conformar. Não podemos achar que eu sou um bom professor, que 30% não aprenderam a medicina. Imagina, sou um bom médico, 30% morreram nas minhas mãos. Não é possível. Tá? Nós temos que pensar, sou um bom professor que quase todos aprenderam. E eu fracassei em 2 ou 3. E aí eu vou atrás, e vou na família, e vou na direção, o que você vai fazer, o que a direção vai me ajudar para resolver o problema da saúde, que não aprenderam. E vou na coordenadoria, incomodo lá o branco e denuncio o secretário que eu não estou conseguindo aquilo que eu preciso para que todos aprendam. Né? E essa inconformidade que nos vai garantir o nosso sucesso. Tá? Bom, e evidentemente que a questão da democracia, ela trabalha assim com a autonomia da escola. Agora, tem muita gente que confunde isso, a gente não pode confundir autonomia com soberania e independência. Nós não somos independentes e soberanos, porque nós fazemos parte do sistema. E autonomia significa interdependência. Nós temos que nos constituir como a rede. E a nossa referência é, nós temos limites da nossa autonomia, legais, que é a Constituição, a LDB, a Lei Estadual de Educação, a norma do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Nacional de Educação, os limites éticos, que nós também temos os nossos próprios limites éticos, na Constituição da Autonomia, e o princípio da interdependência do trabalho coletivo. Autonomia significa também interdependência de trabalho coletivo, e a Constituição é a visão, a busca da Constituição dos professores, alunos e funcionários do Estado como uma rede com uma identidade. É preciso que a rede busque a sua identidade como tal, independente do governo. Né? É claro que o governo pode conduzir todo o político,